Oiê, seja bem-vindo a mais um episódio do BioAgrotech, o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos. Eu me chamo Isabela Tavares, sou biotecnologista e entomologista, e hoje a gente vai entender alguns micro-organismos, para ser mais precisa, 5 deles, que já estão sendo utilizados no campo, mas que provavelmente você não conhece. Hoje eu quero conversar com vocês sobre esses 5 micro-organismos para vocês entenderem o modo de ação, de onde eles foram isolados, quais os principais alvos em que eles atuam, para vocês também ficarem por dentro das novidades que estão surgindo. Porque aqui eu sempre comento nos episódios que a gente tenta trazer o máximo de informação para que nesses 15 minutos de podcast você consiga entender melhor sobre esse mundo dos produtos biológicos, ficar a par das novidades que estão acontecendo. Inclusive, quero agradecer vocês que o episódio passado foi sensacional. Se você ainda não escutou, corre lá e escuta, porque a memória das plantas por micro-organismos é super importante para a gente entender a forma de atuação ali no solo. E semana passada foi super legal, porque a gente bateu 1000 streamings e downloads aqui no Spotify, se você escuta pelo Spotify, enfim. E eu fiquei muito feliz, quero agradecer vocês por acreditarem nesse projeto, por darem todo esse suporte, curtirem, comentarem, enfim. E se você ainda não fez isso, clica aí para dar 5 estrelas, comenta, baixa o episódio. Isso ajuda muito no engajamento, principalmente para passar esse conhecimento para outras pessoas que não têm esse acesso fácil. Então é super importante essa parceria que eu tenho com vocês, porque também me estimula a gravar mais episódios, a descobrir mais temas, sempre estudar e estar por dentro também. Isso me anima. Então eu quero agradecer muito. Inclusive, se você não segue no Instagram, é @bioagrotech.podcast. Mas enfim, voltando. O primeiro micro-organismo que a gente vai comentar é uma bactéria. Ela é relativamente nova no cenário agrícola. Ela se chama Panibacillus otove. Ela foi isolada de um sistema de milho e sorgo, do próprio bioma mesmo. Inclusive, o último registro com essa bactéria foi feito de uma empresa com parceria com a Embrapa. É bem interessante. Essa bactéria ela atua principalmente na proteção radicular das plantas e combate os fungos de solo que eles vão causar essa doença, como, por exemplo, tombamento, podridão das raízes. E o modo de ação dela envolve essa produção de metabólitos secundários. A gente, inclusive, falou no episódio de biofungicida sobre isso também. E essa bactéria ela tem propriedades antimicrobianas, ou seja, ela vai inibir o crescimento e a proliferação desses patógenos. Além disso, ela contribui para ter um equilíbrio da microbiota do solo, ou seja, tudo isso que a gente já vem comentando sobre a rede Wi-Fi que existe no solo, essa comunicação entre os micro-organismos, porque assim vai criando um ambiente menos favorável para o desenvolvimento das doenças. E recentemente, os números mostram que essa bactéria ajudou a combater, juntamente com Bacillus velezensis, 2 fungos, 2 espécies diferentes de Fusarium, Fusarium moniliforme e o Fusarium pallidorosium, com mais de 80% de eficiência. E eles são usados tanto no tratamento de semente quanto no suco de plantio. E essa bactéria, ela é promissora porque, obviamente, vai auxiliar nas culturas da soja, do milho, do algodão, ou seja, onde a doença do solo permanecer. E pensando nesse método de aplicação, a gente pode garantir a proteção mais precoce e duradoura dessa bactéria no solo, que é isso que a gente planeja. Quanto mais tempo ela tiver ali, obviamente mais tempo ela vai agir a nosso favor. A segunda bactéria se chama Lysobacter enzymógenes. É uma bactéria gram-negativa, isolada aí de ambientes como o solo, a água, e esse micro-organismo, ele também auxilia no biocontrole. Ele é conhecido pela capacidade de produzir uma vasta gama de compostos antimicrobianos e enzimas líticas também. A Lysobacter enzymógenes, ela combate patógenos fúngicos e omicetos, que é aquela classe de organismos que são filamentosos, unicelulares e também parecem muito com os fungos. E eles são os principais causadores da requeima e do tombamento.
O modo de ação dessa bactéria, na verdade, é multifacetada. Por quê? Porque tem vários modos de ação. Produz enzimas, como por exemplo, quitinase e glucanase, que vão degradar a parede celular dos fungos, e também secreta alguns antibióticos que podem inibir o crescimento dos micro-organismos que são indesejados, os patógenos. Além disso, algumas cepas de Lizobacter podem antagonizar outras bactérias de solo. Assim, elas vão competir por espaço e nutriente. E essa bactéria tem sido estudada para várias culturas, tanto hortaliças, batatas, cereais, onde as doenças de Phytophthora e Pythium são muito problemáticas. A aplicação, ela pode ser uma alternativa eficaz para reduzir a dependência dos fungicidas químicos também. Inclusive, a gente comentou sobre isso nesse episódio de biofungicidas. Se você não escutou, escuta que ele tá bem legal. E dessa forma, a gente vai permitir com que a planta seja mais resistente, ou seja, auxiliar na promoção da resistência dessa planta a múltiplos patógenos de Phytophthora, principalmente. Se vocês quiserem que eu faça um episódio só de doenças fúngicas, doenças bacterianas, deixa aqui nos comentários ou até mesmo nos comentários do Instagram que a gente pode especificar. Às vezes os patógenos de soja, patógenos de milho ou de alguma cultura que você tem interesse, porque eu acredito que, principalmente nessa época, né, no início do plantio de soja, a gente tem algumas doenças que já começam a se desenvolver bem no início, quando a plântula começa a emergir. Então já deixa seu comentário ou manda pra gente lá na DM do Instagram também. O terceiro micro-organismo que a gente vai comentar é um fungo chamado Clonostax rosea, anteriormente conhecido como Gliocladium roseum. Esse fungo saprófita, que é encontrado em vários solos brasileiros, ele é um agente de biocontrole, mas com uma atividade multitrófica, ou seja, ele atua de várias formas contra diferentes pragas e até doenças. O Clonostax, ele é um micoparasita, o que significa que ele parasita outros fungos fitopatogênicos. O seu modo de ação inclui a produção de enzimas, que elas vão degradar a parede celular dos fungos, como quitinases, glucanases, da mesma forma que a gente acabou de comentar sobre a bactéria. E a produção de metabólitos secundários com essa atividade antifúngica. E além disso, tem alguns dados que mostram que ele pode colonizar as plantas como endofítico. Então, vai conferir também à planta uma resistência sistêmica induzida e promover o crescimento vegetal. Então, é da mesma forma que a gente já comentou sobre o tricoderma, que age também assim. O tricoderma, ele tem essa resistência sistêmica induzida na planta, na verdade, ele causa isso na planta, e a planta vai ficar mais preparada para quando o patógeno entrar em contato com ela. Então isso é extremamente importante. Mas algo bem interessante para contar para vocês é que esse fungo, além de ter controle no mofo branco, né, na esclerotínia, e no mofo cinzento, que a Embrapa até conta que eles conseguiram em laboratório observar 100% dos escleródios sendo colonizados por esse fungo. Ele também pode atacar a mosca branca. E segundo essa pesquisa da Embrapa, eles também perceberam que causou mais de 70% de mortalidade em ninfas de mosca branca. Ou seja, agora pensando no manejo da soja, seria super importante, porque a gente sabe que muitos produtores já usam o tricoderma para o manejo de mofo branco, mas a gente já pode começar a reduzir desde o início se houver a ninfa da mosca branca ou até mesmo o adulto. Então, usar esse produto de uma forma associada também é uma opção. E não só na soja, né, pessoal? A gente sabe que a mosca branca, o mofo branco, eles aparecem em feijão, em hortaliças e até mesmo em flores. O quarto micro-organismo também é um fungo de solo, que se chama Gliocladium catenulatum. E ele, assim como o Clonostax rosea, ele possui um grande potencial como agente de biocontrole também. É importante notar que o Clonostax rosea foi reclassificado a partir do Gliocladium catenulatum, mas ainda tem muitos produtos e pesquisas que se referem a ele por esse nome. Mas enfim, o Gliocladium
catenolatum, ele atua principalmente na prevenção de doenças de solo, mas também doenças foliares. O modo de ação dele envolve a competição por nutrientes e espaço, como os patógenos. Então ele forma aquele halo de inibição, a produção de enzimas líticas que degradam a parede celular dos fungos e também a indução de resistência nas plantas. Ele também pode promover o crescimento vegetal e estimula o desenvolvimento radicular e absorção de nutrientes. É bom lembrar vocês que grande parte dos micro-organismos faz isso, alguns mais, outros menos. Então, eles possuem, eles produzem ali a auxina, que vão auxiliar nesses processos de mitose, de desenvolvimento radicular, de crescimento de raiz. Esse fungo ele é eficaz contra uma variedade de patógenos, incluindo Pythium, Phytophthora e também Rhizoctonia, que causa o tombamento das plântulas e podridões das raízes. Agora na soja é bem importante observar isso, porque a gente pensa que pode ser pelo calor o tombamento, mas na verdade, com um pouco de chuva, um pouco de umidade e a temperatura ideal, a Rhizoctonia se desenvolve muito bem e pode causar esse tombamento inicial ali da plântula. E ele é amplamente utilizado nas culturas de hortaliça também, além da soja. Ou seja, a sua aplicação preventiva, no tratamento de semente, no suco de plantio ou até 30 dias depois do plantio, é fundamental para a gente ter o sucesso do controle biológico. E por fim, o último micro-organismo que a gente vai tratar nesse episódio, o Verticillium lecani. Para finalizar o nosso top 5, um fungo entomopatogênico, ou seja, um fungo que parasita os insetos. Esse micro-organismo, ele já foi conhecido como Lecanicillium lecani. O Verticillium lecani, ele infecta os insetos que têm a parede celular menos rígida, como por exemplo, os pulgões, mosca branca, trips, cochonilha, esses insetos sugadores que podem transmitir doenças e viroses para as plantas. O modo de ação dele é bem parecido com Bovéria baciana, Metarrhizium, Anisople, que ele vai, pelos seus esporos fúngicos, os seus conídeos, se aderir à cutícula do inseto, germinar e penetrar o seu corpo. E vai proliferar, liberando várias toxinas, vai causar toxicemia no inseto, levando esse inseto à morte. E, além disso, esse fungo ele pode produzir várias enzimas que degradam a cutícula do inseto. E, assim, facilita a infecção. E se você tem alguma dúvida de como esses fungos entomopatogênicos agem, a gente tem um episódio específico sobre isso, sobre Bovéria, Metarrhizium e Isária, atualmente reclassificado como Cordíceps. Então corre lá e já escuta esse episódio também para ficar por dentro. Mas o Verticillium é um fungo que é usado em várias culturas, Porque em várias culturas a gente tem pulgão, tem mosca branca, trips, cochonilha. Então nas hortaliças ele é muito utilizado, nas frutas, flores, mas também na soja ele pode ser utilizado, no sorgo. Enfim, onde tem a presença desses insetos sugadores. E é importante ressaltar e lembrar vocês que o ideal do manejo integrado de pragas é sempre utilizar o controle biológico, mas dependendo da pressão daquela praga, utilizar junto com o produto químico e oscilar, alternar esse produto químico para não ter nenhum tipo de problema com resistência dessas pragas no campo. E hoje, a dica da semana para vocês, na verdade, é bem simples, mas ela pode ser valiosa para você aprofundar os seus conhecimentos nos micro-organismos. Explore as bases de dados. Eu mesma sempre observo o PubMed, o Science Direct e os repositórios das universidades de instituição de pesquisa, como principalmente a Embrapa, que tem fontes riquíssimas aí de artigos. E sempre utilizo o nome científico do micro-organismo, pode ser em inglês, pode ser em português, como biocontrole ou biocontrol, plant growth promotion, para entender sobre promoção de crescimento de plantas, e assim você vai conseguir identificar de uma forma melhor o modo de ação, o isolamento, as aplicações, que é importante também, depois do podcast, você se aprofundar em bases de dados que são confiáveis. Então, não acreditem em todos os posts que vocês veem no Instagram, não acreditem em tudo que vocês observam nas redes sociais. Sempre busquem a fundo as bases de dados, os artigos com referência, porque isso é muito importante para a gente levar
né, para o campo uma informação valiosa e que seja validada de uma forma correta. Porque o conhecimento é a chave para a gente desmistificar e aplicar com sucesso as inovações da biotecnologia, do agro, no dia a dia no campo. Não é mesmo? E é isso, pessoal. A gente chega ao fim de mais um episódio do Bioagrotech. Eu espero que vocês tenham surpreendido com o potencial desses novos micro-organismos e que tenha despertado a sua curiosidade para explorar ainda mais esse mundo dos biológicos. Então, lembra que a inovação, ela tá no campo. O futuro é cada vez mais sustentável e a gente precisa participar dele. Então, fica ligado nas próximas novidades. Essa semana, a gente vai adicionar o mapa mental lá no Instagram, com o resumo do episódio. E é isso. Espero vocês na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.